Terás, pois, o Senhor teu Deus. Ele é o meu Deus, é o seu Deus, é o nosso Deus. Nossa relação com Deus começa no ato dele ter nos criado. Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Somos propriedade do Senhor por direito de criação. Nós somos pertencentes a Deus porque Deus nos criou. Ele nos concedeu alguns dos seus atributos comunicáveis. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Fomos criados por Ele para Ele. Lhe devemos nossa existência e manutenção. É nosso dever amar, obedecer e adorar a Deus. Essa compreensão da nossa origem, propósito e dependência de Deus estabelece a base para um relacionamento correto e significativo com Ele, fundamentado no amor, na obediência e na adoração. Você foi criado por Ele. Você foi criado para Ele. Que possamos viver à altura desse chamado, reconhecendo sempre a nossa condição de criaturas amadas e sustentadas pelo nosso Deus que é soberano. Diz o Salmo 24, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Tudo é de Deus. Para onde você olhe, tudo pertence a Deus. E se você olhar para si, vai chegar a essa conclusão: eu pertenço ao Senhor. Nossa relação com Deus é ampliada por Ele, nossa relação com Deus é ampliada por Ele, nos remir de nossos pecados, por ter nos remido de nossos pecados. Estávamos escravizados por causa do pecado, a velha natureza, ao mundo e ao diabo, mas Deus, através de Jesus, nos libertou das forças escravizantes, porque seu Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Ele é agora nosso proprietário por direito de redenção. Não só criação, ele lhe livrou da morte, então agora você é propriedade de Deus duas vezes. Ele é agora nosso proprietário por direito de redenção. Além disso, nos livrou da condenação eterna, levando nossos pecados por meio do Senhor Jesus Cristo. Essa salvação deveria nos impulsionar a amar a Deus e a glorificar o seu santo nome. A redenção é a prova máxima do amor de Deus e o fundamento da nossa esperança. Que essa verdade, irmãos, continue a inflamar nossos corações e a motivar uma vida de gratidão, amor e serviço ao nosso Redentor. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Porque foste comprado por preço, nós fomos comprados pelo sangue precioso de Jesus. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Não tem como o homem deixar de amar ao Senhor. Ao ouvirmos o Evangelho, por obra do Espírito Santo, nós reconhecemos Jesus como o nosso Salvador e Senhor de nossa vida. Nós, voluntariamente, professamos nossa fé nele e prometemos obedecê-lo incondicionalmente. Isso aconteceu no batismo, na profissão de fé. Nós fomos unidos a ele pelo batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estamos em aliança eterna com Deus. É um casamento indissolúvel, não pode terminar. Nós prometemos servir e amar a Deus de todo o nosso coração, para todo sempre. Que essa aliança que firmamos com Deus continue a ser a força que nos move a vida, guiando nossos passos, moldando nossos desejos e nos capacitando a amá-lo e servi-lo com alegria e fidelidade. Ah, como eu amo ao Senhor! Deveria ser a nossa expressão. Lembra que Ana, ali Samuel, ela não tinha filhos, e ela então fez um voto: Senhor dos exércitos, se o Senhor for benigno e atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da minha vida. Nós fizemos mais do que Ana. Nós não consagramos nossos filhos,
nós nos consagramos a Deus. Nós dissemos assim, estamos nos consagrando a Ti somente. Nós pertencemos ao Senhor. Não podemos oferecer os membros do nosso corpo a um outro Deus, sendo propriedade de Deus duplamente. Como é que não temos tempo em nossa agenda para adorar a Deus? Como uma pessoa que é servo de Deus, que Deus comprou com o seu sangue, não tem tempo de adorá-lo? Como é que não conseguimos ouvir a voz divina através das... Como é que um servo de Deus não tem tempo de ler as Escrituras? Por que não conseguimos dedicar uma porção do nosso tempo para falar com Deus em oração? Como é que um servo de Deus não fala através da oração? Nos parece que Deus não é nosso Senhor. Será que Ele é só alguém a quem recorremos quando nos encontramos aflitos e necessitados? Será que só buscamos a Deus como há um desespero na nossa vida? Ele é o nosso Criador. Mas será que é também nosso Salvador e Senhor? Jesus falando àqueles homens, por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificou sua casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Essa reflexão, irmãos, nos desafia a um autoexame honesto. Nossas prioridades refletem a quem realmente consideramos Senhor em nossas vidas? Nosso tempo, nossos recursos e nossa atenção são dedicados àquele que nos criou e nos redimiu? Que possamos buscar a graça de Deus para reordenar nossas vidas, colocando-o no centro e dedicando a Ele o tempo, a atenção e o amor que Ele verdadeiramente merece. Diz o apóstolo Paulo, examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus está em vós, se não é que estáis reprovado. Podemos frequentar a igreja por muito tempo, mesmo assim, ainda não nos relacionamos com o Deus da igreja. Não há evidência em nossa vida de que pertencemos ao Senhor. Mas isso pode mudar agora. Se Deus está nos falando neste momento, precisamos pedir a Ele que nos salve, transforme e nos faça servos que amem verdadeiramente ao Senhor. Hoje é o dia da salvação. Se ouvires a voz do Senhor, não endureça o coração. Concluo, meus irmãos. Não é possível amar a Deus sem termos passado pela experiência do novo nascimento. Só com um coração de carne dado por Deus podemos ter atração por Ele. Se reconhecermos nossa incapacidade e crermos em Jesus como restaurador da criação caída, certamente Ele está fazendo o transplante no nosso coração. Se você está sendo tocado no seu coração, é Deus operando, tirando o coração de pedra e dando um coração de carne. É a maravilha do Senhor. O amor por Deus é confessional, mas vem acompanhado por demonstrações concretas de amor. Se declaramos amar a Deus, vamos expressar esse amor observando os seus mandamentos. Se vivermos uma vida pecaminosa, nossa jura de amor ao Senhor é falsa. Só um viver santo condiz com o sentimento de amor que declaramos pelo Senhor. A ausência de amor a Deus nos irá conduzir ao lago de fogo. Lembre, o maior pecado é este, não amar a Deus. Este é o nosso pecado. Pode não ser muito escandaloso aos olhos dos homens e nem à sociedade, mas é gravíssimo diante de Deus. Como necessitamos ser salvos. Precisamos nos arrepender deste pecado,
devemos acreditar que Jesus morreu na cruz por causa desse grande pecado. Vamos invocar o nome do Senhor para que sejamos salvos. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que Deus nos abençoe.